Bom dia, sétimos anos, 71, 72, 73. Estou com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. E tô aqui, gravei um vídeo diretamente da minha casa para fazer uma revisão pré-prova com vocês, já que a gente tem uma provinha aí na sequência, a prova do bimestre que vale 70 pontos. Nessa prova vão cair 3 conteúdos, cai Renascimento, Formação dos Estados Modernos e Grandes Navegações. Eu queria retomar um pouquinho cada um deles com vocês. Vamos começar falando um pouquinho sobre Renascimento, vai ser a parte do vídeo que eu vou falar um pouco menos, porque é aquilo que a gente viu em aula com mais tempo e com mais calma, em aula presencial, né? Então, o Renascimento foi aquele movimento que começou a acontecer na Itália no início da Idade Moderna, lembram? E que era um movimento que buscava valorizar e fazer renascer as artes, a cultura e a ciência, né? Lembrando que o momento anterior ao Renascimento ainda era a Idade Média, né? Que eles consideravam um período de atraso, onde a fé era mais importante do que a ciência, né? E onde não havia um desenvolvimento das artes, né? Então, por isso o nome Renascimento. Renascer significa buscar, fazer nascer de novo e buscar elementos anteriores ao período da Idade Média. Então, por isso eles buscavam essa valorização lá nos gregos, nos romanos, né? Que é o que a gente viu um pouquinho em aula. A gente falou sobre artistas famosos daquele período, como Leonardo da Vinci, o Michelangelo. O da Vinci se sobressaiu muito na pintura, o Michelangelo na escultura. Eles tiveram quadros famosos, né? Esses artistas retratavam o estilo de vida da época, que era um estilo de vida muito ligado à burguesia, às cidades, à questão urbana, né? Então eles queriam aproveitar muito os prazeres da vida e o que a vida tinha de bom para oferecer, e isso tudo era representado nas imagens que eles faziam, nas pinturas que eles faziam naquele momento. Por isso a gente tem então muitos retratos de grupos de pessoas, retratos individuais, retratos de grupos, né, de famílias, de festas, enfim, tudo isso aparece muito nas imagens do Renascimento, né? E a gente falou que existiam características ligadas ao movimento renascentista. Que características eram essas que a gente consegue perceber nas obras daquele momento? O antropocentrismo, a valorização do homem, né? E a ideia de colocar o homem como centro do universo e não mais Deus, porque na Idade Média Deus era muito mais valorizado do que o ser humano. Então, no momento do Renascimento, eles valorizam muito mais o ser humano. Outro valor ou característica do período é o racionalismo. Então, eles passaram a valorizar muito mais a razão e a ciência. Por isso, inclusive, a ciência vai ter um desenvolvimento muito grande nesse período, né? Então, é um momento em que eles passaram a valorizar muito mais a razão e a ciência do que a fé, que era muito valorizada no período medieval, e o naturalismo também é outra expressão desse momento, né? Então, eles valorizavam muito a questão do ser humano, a natureza e a forma do corpo humano, né? Então se fazia muitos experimentos, né? O Da Vinci dissecava cadáveres para conhecer o corpo humano da melhor forma possível e conseguir representá-lo nas imagens, né? Então se fazia toda uma investigação científica para que se conseguisse retratar da forma mais natural possível as pessoas e os elementos da natureza nas artes, tá? Outro artista, não artista na verdade, mas outra pessoa que deve ser relembrada quando a gente fala do Renascimento é o Nicolau Copérnico, né? O cientista que criou a teoria que a gente chama de heliocentrismo e que diz que o Sol era o centro do universo e que os planetas giram em torno do Sol. Então essa é uma descoberta importante do período renascentista e que deve ser lembrada, é importante a gente lembrar disso para a prova, tá? Depois a gente viu na modalidade online a formação dos estados modernos, né? Então a gente viu como que no final do feudalismo, no final da Idade Média, no período da Idade Média a gente tinha um poder político descentralizado e vários feudos dentro da Europa, né?
Com o final do feudalismo vão surgir os estados modernos, que são as nações, os países, né? Então, como é que isso acontece? A partir da união de vários feudos, né? Vão surgir países, nações como França, Inglaterra, Portugal, Espanha, né? Então, se a gente pensar naquela ideia básica lá dos feudos, a gente consegue pensar na união desses vários territórios que vão formar um território maior, que é o território nacional, né? Como é que isso acontece? A partir de uma aliança entre três agentes: o rei, a burguesia e a nobreza. Todos eles tiveram algum tipo de vantagem com o surgimento desses países, desses estados modernos. Estado moderno é a mesma coisa que país, tá, gente? Então, todos eles tiveram alguma vantagem. O rei ganhou muito poder, conseguiu comandar tudo ao mesmo tempo. A burguesia teve muitas vantagens para o comércio que eles faziam, né? Que tipo de vantagem? Eles ganharam uma moeda única que circulava em todo o território nacional e não mais... Lembram, lá no período do feudalismo tinha uma moeda para cada feudo. Tipo, o comércio ficava inviável desse jeito. Era muito difícil para a burguesia fazer o comércio. Quando se criou uma moeda única para o país todo, isso facilitou muito o comércio que eles faziam, né? E a nobreza, os senhores feudais, também tiveram vantagens com essa aliança, porque ganharam poder e cargos dentro dessa nova estrutura política que estava surgindo, né? E viram o fim das revoluções camponesas que começaram a acontecer no final da Idade Média por conta da grande crise que se viveu naquele momento, tá? Todos esses estados modernos ou países que surgiram nesse momento tinham algumas características em comum, que são características que inclusive existem nos países ainda hoje. Todo o país tem um exército profissional que tem aí a missão de defender o país em caso de conflito com outros países. Todo o país tem uma moeda única, a gente tem o real, por exemplo. Todos os países têm impostos e leis que funcionam para todos os cidadãos. Tá? E lá naquele período, o tipo de comando político que foi criado foi uma monarquia, né? Então existiam reis ou rainhas no comando desses países e essas monarquias elas tinham um formato absolutista. Isso quer dizer que os reis ou rainhas do período tinham poderes ilimitados, concentravam o poder executivo, legislativo, judiciário, né? Então, eles eram as pessoas que criavam as leis, eles podiam mandar prender e executar inimigos, né? Não existia um judiciário que controlasse esse tipo de coisa, o que era justo, o que não era justo, eles não estavam muito preocupados com isso, eles podiam fazer o que eles bem entendessem, né? Porque tudo passava pelas mãos do rei ou da rainha, né? Depois a gente viu também, por fim, esse último conteúdo, as grandes navegações, tá, gente? Que foi um movimento que aconteceu assim que esses países se formaram, né? Por que aconteceram as grandes navegações? Por que esses países europeus começaram a navegar pelo Oceano Atlântico? Porque eles queriam buscar uma nova rota, né, para ter acesso às especiarias que vinham das Índias, né? As Índias é uma região que fica no hemisfério oriental, tá? Por que se precisou fazer isso? Ora, até então, antes de começarem a acontecer as grandes navegações, os italianos, as cidades de Gênova e Veneza, buscavam essas especiarias nas Índias através do mar Mediterrâneo, tá? E redistribuíam essas especiarias para os outros países europeus, tá? Essa rota usava o mar Mediterrâneo, mas passava também pela cidade de Constantinopla, tá? Então não tinha como as especiarias chegarem nos países europeus se não passassem pelo Mediterrâneo
ou pela cidade e também pela cidade de Constantinopla. Quando a cidade de Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos, né, os italianos não conseguiram mais fazer esse comércio, tá? E é por isso que os outros países, como Portugal e Espanha, vão tentar descobrir uma nova rota para ter acesso a essas especiarias. O que eram as especiarias? Cravo, canela, pimenta, gengibre, né? Uma série de coisas que eram usadas no período para que se conseguisse conservar os alimentos, né? Aí a gente viu que, já que essa rota dos italianos, que passava pelo Mediterrâneo, não podia mais ser usada para se chegar às especiarias, para se comprar as especiarias, os outros países tiveram que dar um jeito e pensar em outras rotas marítimas, né, que não passassem pelo Mediterrâneo. Por isso que as rotas que foram usadas pelos portugueses e pelos espanhóis eram rotas que passavam pelo Oceano Atlântico, né? Então a gente viu que Portugal foi o primeiro a criar uma nova rota, né? Essa nova rota foi feita contornando o continente africano, certo? E Portugal teve vantagens para começar a fazer as grandes navegações, né? Existiram uma série de motivos para que Portugal fosse o primeiro. Ele tinha uma posição geográfica favorável, ficava muito próximo do Oceano Atlântico, ele tinha uma escola de estudos náuticos, né? Então, uma série de condições fez com que Portugal fosse o primeiro de todos os países a começar a fazer essas grandes navegações. Depois que Portugal fez isso, os espanhóis também quiseram fazer, só que eles não podiam usar a mesma rota, eles tinham que usar uma rota diferente, né? E aí os espanhóis contrataram um navegador que era o Cristóvão Colombo, e o Cristóvão Colombo teve que pensar em uma nova rota, né? Então ele disse, era uma das pessoas no período que acreditava que a Terra era redonda, né? Então ele acreditava que a Terra era redonda, então ele disse que se ele conseguisse dar uma volta ao mundo, né, ele conseguiria ter acesso às especiarias. E de fato ele conseguiu fazer isso, só que eles não sabiam ainda que existia o continente americano. E quando Colombo, amando da rainha dos reis da Espanha, tenta dar essa volta ao mundo, a primeira coisa que ele descobre é que existia um continente novo, que era o continente americano, né? Óbvio que assim que ele chegou nesse território novo, ele não soube de cara que isso era um território novo. Ele achou de fato que ele tinha chegado nas Índias, né? Inclusive ele morreu pensando isso. Depois, mais tarde, eles se deram conta que aquilo não era as Índias, que ali não tinham especiarias, que ali era um continente novo, né? E aí os espanhóis continuaram fazendo viagens até que eles conseguiram, em uma dessas viagens, durou mais ou menos 3 anos, eles deram essa volta ao mundo e eles conseguiram ter acesso às especiarias que eles tanto queriam, tá? O que é importante lembrar para a prova também? As consequências dessa viagem, tá? Então, o que é uma consequência importante? Primeiro de tudo, a descoberta da América, que até então não tinha sido descoberta, né? É importante pensar também que o comércio vai se tornar mundial nesse momento, né? Porque para além do comércio que era feito dentro da Europa, através do mar Mediterrâneo, outras áreas passaram a ser interligadas nesse comércio, né? Então, se passou a utilizar o Oceano Atlântico como um mar, como um oceano que era usado para fazer todas essas navegações e o comércio propriamente dito, né? E as grandes navegações, né, interligaram novas áreas. Então, ele interligou os países europeus, regiões do continente africano, as próprias Índias, depois o continente americano também. Então, esse foi um momento da história que trouxe uma série de consequências para todo mundo, consequências que existem para nós até hoje, né? Então, depois lá, por exemplo, a região da América Central foi colonizada pelos espanhóis. Mais tarde, o Brasil vai ser colonizado pelos portugueses que estavam fazendo essas viagens, né? Então, isso é uma coisa importante de ser colocada aqui como consequência desse grande movimento que foi as grandes navegações. É importante lembrar também que existia todo um temor antes de as navegações começarem a serem realizadas, né, por causa de toda uma crença e um imaginário que se tinha, né, as pessoas imaginavam que existiam monstros marinhos no mar,
acreditavam que se podia navegar em algum momento cair, porque eles acreditavam que a Terra era quadrada, né? Então existia uma série de temores e as pessoas que fizeram essas viagens inicialmente eram realmente muito corajosas, né? E quem pagava e financiava essas viagens eram os reis, né, desses países. A burguesia também ajudava muito no financiamento dessas viagens porque tinha interesse no comércio. E é muito importante lembrar também que a Igreja Católica fazia parte dessas viagens, inclusive por conta de todos esses medos que as pessoas tinham, né? Então, ter padres junto nessas grandes navegações era uma segurança espiritual que as pessoas que estavam participando ali, né, daquelas viagens tinham. Então, se tinha toda essa participação também da Igreja Católica nesse momento. Galera, leiam os conteúdos com calma, retomem os exercícios que foram feitos e corrigidos, tá? A prova tá boa de fazer, tá tranquila, eu confio muito em vocês, vai dar tudo certo, tá? Eu tô com saudade, tô aqui porque vocês precisarem. Se não conseguirem falar comigo pelo Sponte, quando der problema, me chamem no meu e-mail e eu tô à disposição de vocês, tá? Beijo, se cuidem!